Apocalipse 10, versos 3 e 4. Que cada um possa nos dar sua atenção para o que será entregue. Eu sei que temos pregado muita coisa e você conhece. Agora vamos repassar, quem sabe, alguma coisa e vermos o mistério e a revelação. Eu quero falar hoje sobre para que os 7 trovões. Então, é uma mensagem que a gente precisa prestar atenção, porque eu vou ler na Bíblia e vou ler na mensagem o que o irmão Brana diz, para quê? Então nós temos que meditar nisto. Apocalipse 10, 3 e 4. Agradecemos a visita, fica à vontade, todos vocês. E se você não entender hoje, volta outro dia para entender mais um pouquinho, né? Senão leva alguns CDs aí para vocês examinar, para entender. Não que é coisa tão difícil, isso daqui é uma mensagem tão simples que o eleito é quem vai captar a mensagem, os demais passarão por alto. Então, de você estar aqui para ouvir, dê graças a Deus que você já deve crer que tem uma eleição para estar aqui. Agora tem que ter uma eleição para ouvir e entender. Uma eleição para ouvir, entender e ser raptado. Certo? Precisamos disso. Apocalipse 10, verso 3 e 4. E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, e sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escreva. Vamos, verso 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Amém. Grande Criador, queremos tomar posse daquilo que nos pertence. Queremos ouvir, entender, receber e produzir estes frutos dos 7 trovões. Por isso aqui estamos para receber sua palavra, pois não podemos recebê-la se não cremos, mas se cremos, então o que falta é receber esta palavra para esta hora, em nome do Senhor Jesus. Enquanto pregamos, Senhor, que os doentes sejam curados, aqueles que têm problema alcançam a solução de seus problemas, aqueles que estão sofrendo qualquer dor recebam alívio, pois todas as nossas dores e enfermidades o Senhor já levou sobre si na cruz do Calvário. Nós não as temos mais, temos a cura, temos a libertação. Então estamos aqui tomando posse desta bênção. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, muito obrigado. Então, como disse, vamos ver para que 7 trovões. Para quem não conhece isso, na Bíblia, a Bíblia fala de 7 trovões, 7 selos, 7 eras, 7 trombetas e assim por diante. Mas nos toca para o arrebatamento é 7 trovões. Então, para começar, para saber para que os 7 trovões, eu tenho que saber se eles foram revelados. Não adianta nada eu saber para que serve se não foi revelado. E para eu saber que foi revelado,
eu tenho que ler as mensagens do profeta que tinha a comissão de revelar. Uma das coisas que você deve prestar atenção é que não foi escrito. Não foi escrito, mas foi falado. Já prestou atenção? São coisas que a gente passa por alto e eu vi agora. Não foi escrito, mas está aqui, ó. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes. Não foi escrito, mas foi ouvido. Então você tem que ouvir estas 7 vozes. E estas 7 vozes, ela estava dentro de um homem. Uma voz revela para nós 7 vozes. Inclusive, é esta voz do último dia, que é uma voz do 7º anjo, revela as 7 vozes. A dele está no meio. Você tem que descobrir. Ao ouvir, se você não ouviu os 7 trovões, as vozes dos 7 trovões, como saber se não ouviu? Agora, aqui nós sabemos que João ouviu. Foi João que escreveu, foi João que ouviu. E quando chegou nos 7 trovões, a voz disse para ele: não escrevas, mas falou. Se não tivesse falado, então nós não poderíamos saber. Mas foi falado, só não foi escrito. Naquela hora não foi escrito. Mas foi falado que João ouviu. João, diz a Bíblia aqui, entendeu. Ele entendeu. Então, se você, ao ouvir, entender, você faz parte desta noiva. Porque João representa a noiva. Quando você ouve e entende, você faz parte dessa noiva. Se você ouviu e não entendeu, você não vai entender os 7 trovões e não faz parte dessa noiva. Porque João ouviu e entendeu. Estou repetindo isto porque eu creio que faz bem. Tá bom. João ouviu e entendeu. Eu tenho que ouvir e entender. Agora eu tenho que ouvir de quem? João ouviu. E João aponta para a noiva. Então eu sei de quem eu tenho que ouvir. Porque está escrito aqui que é nos dias da voz do 7º anjo. Então eu sei que eu tenho que ouvir os 7 trovões do 7º anjo. Ele vai expressar para nós o que são estas 7 vozes. Ele mostrou para nós que os 7 mensageiros, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero e Wesley, representam os 7 selos. Inclusive ele. Ele não diz ele, mas ele diz os mensageiros das 7 eras. E ele, Brana, era o mensageiro da 7ª era da igreja. A voz dos trovões não tem que sair de um outro homem. A voz dos trovões que João ouviu foi exatamente o que nós ouvimos. Essa voz saiu da boca do 7º anjo. E tendo ouvido dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrever. Então, irmão Brana, em parte da mensagem, ele diz, não foi escrito, porque ele tem que falar segundo está aqui na Bíblia, não foi escrito. O outro lado da mensagem, ele diz, está escrito, porque ninguém pode aumentar ou diminuir a palavra de Deus. Ela é uma palavra completa. Se não tivesse dentro da Bíblia estes 7 trovões,
então a Bíblia seria incompleta e precisaria de ter mais um livro à parte para unir a este, para formar uma Bíblia completa. É isso que falaram para o irmão Brana. O que você bem pregou poderia muito bem ser o 23º capítulo de Apocalipse. Então eles pensavam que os 7 trovões seria escrito, mas os 7 trovões soaram vozes. Não é escrita. Você vai ter que crer na voz que expressou os 7 trovões. Estão me entendendo? Você tem que crer na voz, porque não está escrito aqui: os 7 trovões são isso e são aquilo. Não está escrito. Mas está aqui as vozes dos 7 trovões. Então, se você ouvir aquela voz, você vai admitir que aquela voz está dentro da Bíblia. Porque João ouviu há 2000 anos atrás. João já ouviu a voz. João entendeu. E se fosse para nós escrever hoje o que são os 7 trovões, depois que nós ouvimos e entendemos, poderíamos escrever o que são os 7 trovões. Mesmo que não está escrito na Bíblia, mas foi falado. E quando você fala, isso são ondas que não morrem. Aqui a ciência mesmo diz, irmão Brana, que a ciência estava procurando captar a voz de Jesus quando ele estava andando aqui pela praia da Galileia. A ciência tentando captar a voz. Mas se a ciência entendesse a voz de Jesus que andou pelas praias da Galileia, estava sendo falada pela boca de William Branham. Até hoje eles ainda não captaram para mostrar para nós. É você que tem que captar agora aquela voz. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Foi Jesus quem enviou o anjo. E esse anjo era Branham, para vos testificar todas estas coisas às igrejas. Então, William Branham foi o anjo enviado por Jesus. Eu sei que tem um outro homem aí que diz que ele que é o anjo. Mas para mim não importa quem diz ser o anjo. O que me importa na Bíblia é que esse anjo falou. E esses anjos aí não falou nada até hoje. E o anjo Branham falou. Ele tanto disse com respeito aos 7 trovões, o que são os 7 trovões, para que serve os 7 trovões, para que propósito Deus soou 7 trovões e disse para João: não escreva, porque não vai ficar em formato de letra, mas essas ondas não morrem, alguém vai ouvir, porque João ouviu, não escreveu, mas ouviu, e estas ondas não morrem, e no século 20, estas ondas estavam na boca de William Branham. Alguém disse: como que você pode provar? Tem tanta coisa que eu posso provar na Bíblia que vocês não creem. Você pega o pentecostalismo e prova para ele que o batismo está na Bíblia em nome de Jesus Cristo. E diga para ele: me prove na Bíblia e me mostre uma pessoa batizada falando Pai, Filho e Espírito Santo, e eu te mostro 4, 5 lugares em nome de Jesus Cristo. Mas me mostra um só. Eles não podem mostrar, mas também não crê no que você fala. A mesma coisa é aqui. Alguém diz: olha, me mostra esses 7 trovões. Está aqui vozes. E seria estas vozes manifestada nos dias da voz do 7º anjo. Então, 7 vozes são 7 trovões, mas uma voz é que manifestaria aquelas 7 vozes. Amém? Bom, vamos prestando atenção para nós captarmos bem
esta palavra. Vamos ver aqui o que o irmão Brana fala, se cumpriu ou não Apocalipse 10, de 1 a 7. Se cumpriu, então os 7 trovões já foi falado e alguém tem que ouvir essas vozes agora. Porque foi proibido escrever e também o irmão Brana de falar o que era. Mas ele deixou aqui para nós. Se você pegar as fitas do irmão Brana, você vai ouvir na voz. E como nós não pegamos as fitas, pegamos os livros, então aqui sabemos que foi ele quem falou. E era exatamente o anjo, no qual o próprio Jesus Cristo disse que revelaria estas coisas para as igrejas. E é na última era da igreja. 148, qual é a atração sobre a montanha? O que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol é uma pergunta que o irmão Brana faz. O que aconteceu? Se eu perguntasse assim, ó, o que aconteceu sobre o Monte Calvário? Você diria, Jesus morreu para me salvar. Ali acabou meus pecados, minhas doenças, ali eu fui abençoado e salvo. Isso é certo, porque Jesus disse, está consumado. Pedro não veio consumar, Paulo não veio consumar o Calvário. E podemos colocar os mensageiros, não vieram consumar o Calvário. Jesus disse, está consumado. Os demais vieram anunciar aquilo que já estava consumado. Todos os demais. E assim é no nosso tempo. O que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol? Deus confirmando a sua palavra. Isto é, o que é todo este barulho? Você pergunta, mas que barulho será que é? O barulho que ele estava falando que revelou os selos, que o Cordeiro saiu do trono, que não há mais mediador, que Deus tem um novo nome. Você sabe que a coisa acontece como um grande barulho para o povo. Observe, Deus cumprindo sua palavra prometida outra vez. Ele prometeu e cumpriu no Calvário. Agora, ele prometeu em Apocalipse e cumpriu agora, nos dias da voz do 7º anjo. Deus cumprindo sua palavra prometida outra vez. De Apocalipse 10, 1 ao 7º. Agora você sabe muito bem o que está escrito. Apocalipse 10, de 1 a 7, está escrito que o anjo forte tomou o livro, desceu do céu, pisou com o pé direito no mar, o esquerdo na terra, e logo em seguida clamou com grande voz, como de trovão, e se desferiu 7 trovões, e João, sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, João ouviu e ia escrever. Irmão Brana está dizendo que estas escrituras de Apocalipse 10, de 1 ao 7º, está cumprida. Ele está dizendo, se está cumprido, então quando eu escutar a mensagem deste anjo, eu tenho que entender aquela mensagem como João entendeu aquela voz. E sendo ouvida por quem? Por João. E sendo ouvido por quem hoje? Pela noiva. Os 7 trovões. Ela ouviu, entendeu. O que aconteceu no Monte Pôr do Sol? Deus confirmando sua palavra. O que é todo esse barulho? É Deus cumprindo sua palavra prometida outra vez. De Apocalipse 10, 1 ao 7º. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Quer dizer, são coisas que vocês sabem, só tem que posicionar, colocar as coisas no lugar. Mas vocês sabem tudo isso, vocês sabem que já foi cumprido. Você sabe que Deus cumpriu Apocalipse 10, de 1 a 7. Deus não vai vir aqui para cumprir.
ele já cumpriu. Assim como Isaías 53, Deus não vai vir aqui para cumprir, cumpriu no Calvário. Ele não vai vir aqui para cumprir mais. Já cumpriu aquilo ali. E outras centenas de escrituras, ele cumpriu. Então ele não pode vir aqui para cumprir aquilo que ele já cumpriu. E agora, irmão Branham está dizendo que Apocalipse 10, de 1 a 7, está cumprido. Então, se está cumprido, ele não tem que vir aqui para cumprir outra vez. Agora você tem que ouvir a voz do mensageiro naquele dia e entender, sendo ouvida as vozes dos 7 trovões, sendo ouvida. Ele entendeu tanto que ele ia escrever. Esta é a noiva, a esposa de Cristo hoje. Se perguntar para você, o que são os 7 trovões? Espera lá. Você vai responder certo e aprender a responder certo com o irmão Branham. Porque não adianta responder, eu ensinar você. Você tem que ir na mensagem, encontrar o que o irmão Branham fala, o que são os trovões, para que serve os trovões, para depois você falar para os outros uma coisa que é não a sua voz, mas a voz dos trovões que soaram. As vozes dos trovões, 7 mensageiros, 7 eras da igreja. Cada mensageiro representava um selo. Cada mensageiro tinha uma voz em seu dia. E foi ouvido agora, estes 7 mensageiros, ninguém sabia o que era durante o espaço de 7 eras da igreja. Mas o mistério seria revelado nos dias da voz do 7º anjo. Como não tem mais 7º anjo, já foi revelado. Não tem mais 7º anjo aqui na terra agora. Então já foi revelado. Nós estamos no complemento do 7º anjo. O 7º anjo, a mensagem dele começou, terminou a revelação. Nós estamos tomando aquela mensagem que ele começou e terminou e levando para o povo até no arrebatamento. Isso para preparar um povo. É para isso que é os 7 trovões. Para preparar não é todo mundo não. Para preparar a noiva. Escuta aqui. O mistério escondido de Apocalipse 10, 1 ao 7. Outra vez. É a sequência do parágrafo. O irmão Branham está repetindo. O mistério escondido de Apocalipse 10, de 1 ao 7. A última mensagem para a última era da igreja. Cumpre exatamente nesta era. São Lucas 17:30, o dia em que o Filho do Homem fosse revelado. Quer dizer, já aconteceu, já foi revelado. O Filho do Homem já foi revelado. Foi nos dias do irmão Branham, quando o Filho do Homem foi revelado. Então, quando foi revelado, Apocalipse 10, de 1 a 7, cumpriu. Presta atenção aqui. O desvelar 341. Irmãos, nós ficamos 40 anos, eu não sei o que são os trovões. 40 anos, os trovões não foram revelados. Nós ficamos aqui no Brasil, quase por esse espaço de tempo, sem saber o que são os trovões. Não sabíamos que eles tinham sido revelados, mas agora nós estamos sabendo. Não é porque eu revelei, mas é porque nós só descobrimos onde foi revelado e quando foi revelado. O desvelar 341. Irmão Branham fala sobre isso e Jesus também diz que 2 ou 3 escrituras servem como testemunho. Então aqui eu estou dando 2 mensagens para servir como testemunho para vocês que Apocalipse 10, de 1 a 7 foi revelado. Então aqui, o desvelar 341, irmão Branham diz, mas agora que Apocalipse 10 está revelado. Mas agora que Apocalipse 10 está. Eles não podiam ver. Apocalipse 10 estava revelado em carne. Apocalipse 10 estava revelado. Você não sabia nada disso.
Mas o que aconteceu é que Apocalipse 10 estava revelado em carne humana chamada William Marion Branham. Apocalipse 10 está revelado. Agora, o que tem Apocalipse 10? 7 trovões. Irmão Branham diz que vai voltar para revelar? Não, está. Agora. Acho que a coisa tem que ser objetiva, irmãos. O sentido da palavra. Se a gente não ver o sentido da palavra, mas... vou mudar o sentido da palavra para você ver. Mas quando Apocalipse 10 for revelado. Eu mudei o sentido da palavra. Irmão Branham não diz assim, ele diz assim, ó, mas agora, como Apocalipse 10 está, tem presente, está revelado. Agora, tudo é o presente, está revelado. Os mistérios de Deus são manifestados, conhecidos como o sétimo livro selado prometeu. Qual o sétimo livro selado? Sétimo selo. Mas agora que Apocalipse 10 está revelado, os mistérios de Deus são manifestos. Quer dizer, as pessoas veem. Aquilo que manifesta é aquilo que você vê. Apocalipse 10 está revelado, os mistérios de Deus são manifestados, conhecidos. Ai, sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes. Ouviu, conheceu, como o sétimo livro selado prometeu. O sétimo selo é o sétimo livro selado. O sétimo anjo de Apocalipse 10 também é um anjo selado. Esse é um anjo selado, que as pessoas não veem. E deveriam ver, por quê? Porque em outra mensagem, o irmão Branham fala que Apocalipse 10 era o sétimo selo. Festa das Trombetas, 229. Apocalipse 10 foi. Então, são coisas que nós temos que aprender, que aquilo já cumpriu, aquilo já aconteceu. E eu preciso ver estas coisas cumpridas para que aquilo possa causar resultado na minha vida. Tem que ter resultado. Mas não pode ter resultado sem que eu primeiro veja aquilo cumprido, manifestado, conhecidos como o sétimo livro selado. O sétimo livro, o sétimo selo, você abre o sétimo selo em Apocalipse 8 e tendo aberto o sétimo selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Só isso. Então é selado. É a mesma coisa de Mateus 24, 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Mas assim como foi nos dias de Noé. Pronto, foi manifestado. Ninguém sabe. Ele mostrou aquele dia e hora, o sétimo selo, dia da vinda, ninguém sabe. Mas nos dias da voz do sétimo anjo seria revelado. Então você lê a Bíblia, São Mateus 24, 37, ele dizia assim como foi nos dias de Noé. Bom, então agora eu já tenho que ver a coisa manifestada, para eu saber dia, hora, que ninguém sabe. Eu tenho que ver aquela manifestação. Então você olha e vê o ministério de William Branham, a revelação, o que ele revelou, o que ele pregou, era exatamente as vozes dos 7 trovões. Os 7 selos são vozes dos 7 trovões. Mas tinha que sair de uma voz. Irmão Branham diz, sétimo selo, 111, daquela primeira tradução de Goiânia, ele diz,
ao toque de uma trombeta, ouviu-se 7 vozes, 7 mistérios revelados. Foi revelado 7 mistérios ao toque de uma trombeta. Qual trombeta? Quando o 7º anjo tocar a sua trombeta. Então, quando ele tocou a trombeta, ele era o 7º anjo, irmão Brana. Ele era o 7º selo, o ministério, para ser mais claro para vocês, não falando, claro, do homem, mas falando daquilo que estava no homem, porque não é o que nós somos, é o que está em nós. Você tem que saber que não é você que sabe essas coisas, nem eu que sei o que eu falo, não é eu quem sei, é Ele que está em mim, é Ele que está em você, Ele quem sabe. Por isso tem a facilidade da expressão, porque Ele é quem sabe. Quando você sabe uma coisa, você não gagueja. Quando você não sabe, você vai gaguejar. E você não sabe aquilo. Aí tem dificuldade da expressão daquilo. Mas quando você sabe aquilo, nem gaguejar gagueja. Eles ouviram Jesus e diz: como que Ele ensina essas coisas? Ele não ensina como os escribas e fariseus. Ele ensinava diferente. Os escribas e fariseus podiam ensinar até de uma forma gaguejante, porque eles não tinham certeza do que pregavam, porque eles estavam vivendo na transição da era da lei para a era da graça. E eles não aceitaram a transição, a mudança. Por isso eles não podiam pregar claro para o povo. É a mesma coisa do povo da mensagem. Hoje você pode escutar qualquer pregador da mensagem. Por que que os pastores da mensagem, mesmo primeira e segunda etapa, pode dizer ao seu povo: não escuta o Osmar? Por quê? Porque sabe que ao escutar não gagueja, fala o que é, revela, mostra. Porque eu posso dizer para vocês, vocês podem escutar a primeira e segunda etapa até o Papa. Por quê? Porque você está selado e nada mais entra. Irmão Brana diz assim: quando você está engravidado com a palavra, nenhuma semente mais entra. Você sabe que passou o tempo de entrar semente. Sabe o perigo que Eva enfrentou e por que Eva gerou gêmeos lá no princípio? É porque foi dentro de 24 horas. Dentro de 24 horas, irmão Brana diz na mensagem que a serpente esteve com Eva de manhã e Adão à tarde. O ventre não tinha fechado ainda. E quando o ventre não fecha, então veio a semente da serpente, entrou primeiro, foi Caim. E logo Adão pôs a sua semente no ventre de Eva também, gerou Abel, porque o ventre não estava fechado. Agora, hoje, meus irmãos, nós temos que ser claros nisso. Um povo da mensagem igual nós, de terceira etapa, eu prego essa terceira etapa faz 11 anos. Irmão, o ventre tem que estar fechado. Porque se o seu ventre espiritual, que é coração, alma, não estiver fechado com a semente da revelação, o que vai acontecer é que você vai gerar um Caim. Porque logo você receberá o contato da serpente, diferente dos dias de Eva. Eva recebeu o contato da serpente e se engravidou, mas o ventre não fechou. Adão veio mais tarde porque Eva contou para ele do fruto, o prazer sexual que dá, e ela deu do fruto para ele, que é o sexo. A Bíblia trata assim em forma figurativa. A Bíblia não fala claramente sexo, fala fruto, comeu do fruto. A Bíblia diz assim: o fruto do teu ventre. Qual que era o fruto? O fruto do ventre de Maria: banana, albaricoque, jabuticaba, pera, maçã.
bendito o fruto do teu ventre. Você sabe que era uma pessoa, era Jesus, era o fruto, é simbólico. Quando Deus fala algo, Ele vem através do simbolismo, e você que ouve, capta aquilo, e aquilo entra em você. Agora aqui a coisa está revelada. Quando eu escuto essa mensagem, olha, não me entra mais nada, o ventre já fechou. Agora acabou. E tem gente que eles escutaram a primeira e segunda etapa e o ventre fechou também. Não entra a terceira, mas de jeito nenhum. Não tem jeito de entrar mais, irmão. O ventre está fechado. A mulher, quando o ventre fecha com a semente do seu marido, ela já vai gerar filho. Dali para frente é a gestação. O crente, quando gera, ele recebe a semente de Deus do dia. E a semente de Deus do dia é a voz do sétimo anjo. Essa é a semente de Deus. Quando entra no seu coração, que é no seu ventre espiritual, aquilo fecha. E chega a gente e diz: isso é do diabo, isso é falso. Nem toca. Não mexe mais com você. O ventre está fechado. Mas se o ventre estiver meio aberto, aí eles vêm, jogam uma semente e você não fechou o ventre com aquilo que você cria antes. Aí entra o mal também. Foi isso que aconteceu nos dias de Eva. Ela deu oportunidade para a serpente, descobriu tudo, e agora deu oportunidade para Adão. Duas sementes estavam no ventre dela. A igreja não pode ter duas sementes. A igreja tem que gerar a semente de Deus do dia. Ela abre o ventre. Irmãos, é tudo figurativo, mas vocês vão ter que entender assim. É figurativo, mas tem que entender. E por ser uma classe mista, tem hora que eu gosto de falar claro, e você vai ter que entender. Para você guardar essa semente lá dentro, tem que haver uma sensação, uma emoção. Tem que haver. Aí a semente dessa irmã Brana diz que é através disto que aquele genes desce por um tubo e a mulher se engravida. É quando ela sente prazer. Quando você tem prazer com Deus, com a palavra, com a revelação, porque tem gente que não tem prazer com Deus. Você me desculpa, mas tem que mexer. Tem mulher que não tem prazer com o marido. Se arrumasse talvez uma amigada, ela teria prazer com a amigada. Tem crente que não tem prazer com Deus. Se arrumar um Satanás, ele tem prazer com Satanás. Sente o gozo da festa, o gozo do parque, o gozo do circo. Aí sabe o que é gozo? Eu senti, maravilhoso isso, aquele culto maravilhoso que eu tive, que também é simplesmente emoção carnal. Ele tem que sentir a própria palavra descer e logo o ventre fechar. A revelação dos 7 trovões tem que descer na verdadeira igreja de Deus e logo fecha o ventre. O irmão pode escutar o que for mais. Não tem perigo. Não entra mais nenhuma semente. Amém. A gente, mesmo sem entender de medicina, mas a gente explica certas coisas que você talvez nunca ouviu. Muitas vezes as pessoas poderiam pensar na infantilidade. Eu digo, mas será que tem isso? Tem, porque eu já pensei assim também. Quem sabe alguém foi infantil que nem eu. Que poderia a mulher receber por cada relação e formando a criança. É uma só vez. De uma só vez, ela se engravida. Acabou. Pode ter 500 relações. Nada vai influenciar mais naquela semente que ela recebeu, que ela engravidou. Assim é o crente. Ele recebeu a semente de Deus, fechou o ventre,
Olha, tudo mais é escuso. Não vai ajudar aquilo mais. Aquilo ali, você pode saber agora o que está formando dentro de você? Uma fé de arrebatamento. É o que está formando. Por quê? Porque o que entrou em você agora, guarde bem, o que entrou em nós formou uma fé para a cura divina, uma fé para a salvação, uma fé para perdão dos pecados. O Calvário trouxe isto e eu recebi esta semente e gerei isso dentro de mim. Eu sou salvo pela graça. Mas o Monte Pôr do Sol trouxe outra semente, que o Monte Calvário trouxe uma que o Monte Sinai não podia fazer. O Monte Pôr do Sol trouxe uma semente que o Monte Calvário não podia fazer. Ei, glória! É você ver, mas eu estou naquele monte. Aquele monte não faz nada mais para esse daqui. Se você pudesse entender que o Monte Calvário não pode te preparar para arrebatamento. Se você pudesse entender. Se o povo pudesse entender nos dias de Jesus que o Monte Sinai não podia salvá-los. Se o povo pudesse entender hoje que o Monte Calvário não pode revelá-los. Porque a revelação não está no Monte Calvário, a revelação está no Monte Pôr do Sol. A revelação está nos dias da voz do sétimo anjo, que é 2000 anos depois que Jesus Cristo teve a sua voz. Aí vem a voz do sétimo anjo, para quê? Para dar-nos fé de arrebatamento. Então o que você está ouvindo está gerando dentro de você fé de arrebatamento. Amém. Olha, é tanta coisa que já falou meus minutos aí, eu queria ter terminado antes. Já está vencido. Mas olha, tudo aquilo que vocês conhecem, presta atenção. Laodiceia 38. Para que os 7 trovões? Agora, este de Malaquias 4 e de Apocalipse 10, 7, fará 2 coisas. É um mensageiro só de Malaquias 4 e de Apocalipse 10, 7. Mas ele faz 2 coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10. Lembra? Agora que Apocalipse 10 está revelado, está cumprido. Tem que guardar isso. O desvelar 341. O que fará ele em segundo lugar? Ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10. Para que as revelações de Apocalipse 10 dos 7 trovões? Para quê? Os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Serão estes mistérios, verdades, revelados divinamente, que converterão os corações dos filhos aos pais de Pentecostes. Então tem um monte de gente na mensagem hoje, dizendo, eu sou convertido. O irmão Branham diz que eles não são. Se você pergunta para eles, você sabe que os trovões? Não. Os 7 selos ou o 7º selo, você sabe quem é o 7º selo? Também não. Talvez até vocês podem não ter condição de explicar para os outros, mas vocês creem. Isso é o que manda, vocês creem. Por quê? Apocalipse 10 está revelado, e são a revelação desses mistérios, verdades, que converterão os corações. Se você não for convertido pelos trovões, nem convertido Deus te aceita como tal. Você chega lá, Senhor, eu fui convertido pelo sacrifício da cruz. Ele diz, não, agora, hoje é outro dia. Hoje você tem que ser convertido pelos 7 trovões. São estes mistérios, verdade, dos 7 trovões que converterão os corações dos filhos. E se você é um filho, então escuta, você
entende, diz, meu Deus, isso é verdade, eu creio nisso, amém. Como é bom ter as coisas assim. O 76 do primeiro selo, essa já é da tradução corrigida, primeiro selo, 76. Então, todos os julgamentos destes obradores de maldade. Você vai ver o que o irmão Brana chama de obrador de maldade. Agora, veja, através das eras destes selos, têm sido abertos, até agora, quando o último selo é rompido. Tem sido aberto, os 6 selos, até agora, quando o último selo é rompido. Então tem que se guardar a palavra, agora. Até que agora o último selo é rompido, nos dias dele. Enquanto eles têm observado estes selos e apenas presumindo o que eles estavam fazendo, quer dizer, conjecturando. Eles ouvem os selos, mas conjecturam, presumem. Eles não crêem naquilo. Agora, no final das eras da igreja, todos esses obradores de maldade tomarão seu lugar, se dirigirão à tribulação. Todos estes obradores de maldade dos 7 selos. São obradores de maldade no período dos 7 selos. E agora, na voz do 7º anjo, se revelou quem foi o mensageiro do primeiro selo até o 7º. A voz do 7º anjo revelou. Então, os obradores de maldade, nesse espaço de tempo, você vai ver, dentro da mensagem, nós temos os obradores de maldade do 7º selo. Eles vivendo na mesma época que os selos são revelados e operando uma maldade contra aquela revelação. A irmã Brena diz assim, ó, estes 7 selos que têm operado misteriosamente na igreja. Selos operados misteriosamente. Quer dizer, a coisa está acontecendo e a pessoa não está vendo. É como agora. Eu estou pregando para você que os 7 trovões foram revelados. Para que nós precisamos dele? Para a fé de arrebatamento. E se nós cremos que ele foi revelado, então, é uma semente, e a palavra de Deus é semente, e Apocalipse 10, de 1 a 7, é semente, aí você engravida com esta semente, o que vai gerar lá dentro de você? Fé de rápido. Aí que gera fé de rápido. Você não sabe como, nem a mulher sabe. A mulher também não sabe, ela só sabe que ela engravidou porque o seu costume mensal cessou. Então, precisa ir no médico. Algo aconteceu. Mas você sabe como a criança vai desenvolvendo? Não. Você conhece a forma daquela genética? Não. Você conhece como os 7 trovões vai desenvolvendo até formar fé de arrebatamento? Não. Mas que está desenvolvendo, está. Você sente a criança, você sente os trovões, a mãe sente a criança. Você diz, está calma. Está, mas em Isabel também estava calma. Isabel achou que a criança podia até ter morrido. Falou, não sinto nada. 6 meses. Maria chegou com outra semente. Bateu a mão, salve a agraciada. A criança pulou no meu ventre. Isso foi Isabel. A criança saltou no meu ventre. Com a saudação de Maria. Não era a mão de Maria, não é a minha mão, não é a sua mão. É o desenrolar das 2 sementes. João Batista no ventre de Isabel e Jesus Cristo no ventre de Maria. Quando aquilo bateu a mão com a outra, aquelas 2 sementes estremeceram. E
Isabel, que não sentia a criança mover já por 6 meses, disse: saltou no meu ventre. E vem a Bíblia e mostra, irmão Brana fala sobre isso. João Batista foi batizado com o Espírito Santo dentro do ventre da mãe. Então você é batizado com 7 trovões dentro da revelação. Aquilo entrou em você, a semente entrou. Ficamos aí, 30 anos sem saber. Parece que a revelação morreu dentro de mim. Não estou sentindo mais nada, não está movendo, não está mexendo. E aí veio a revelação de 2000 para cá. O Cordeiro saiu do trono, a era terminou, Deus tem novo nome. A criança pulou lá dentro. Saltou a criança. Que criança? O outro disse: que loucura. A criança chamada 7 trovões. 7 selos revelados. Saltou. Tanto tempo que eu não sentia nada com 7. E a hora que falou: quantos picos tem um monte? 7. Tudo bem, mas e se eu não sei quais as letras que formam estes 7 picos? O que representa ele? Já estou falando da mensagem Parado na Brecha, 138 a 157. Irmão Brana ouviu de Deus: eu te dou um sinal eterno. Olha para lá. Ele olhou e disse para Deus: não vejo nada. Também não está sentindo nada. Não vejo nada. Aí Deus falou com ele: quantos picos tem aquele monte? Diz: tem 7. E quantas letras tem seu nome? Aquilo saltou dentro dele. BRANHAM. Saltou dentro dele. Ele não sabia. Não estou vendo nada. Você também não estava vendo nada de selo, trovões, novo nome. Você não estava vendo nada. Mas quando ouviu a revelação, agora você ouviu a revelação, mas a questão é a semente. A semente foi semeada lá atrás, só que nós concebemos. E eu concebi esta semente, e você concebeu esta semente. A hora que bate a mão um no outro, a hora que você ouve a mensagem, aquilo salta na alma. A gente usa ventre, usa assim, para poder mostrar. Irmão Brano usava essa parte natural. Aí você engravidou, e os 7 selos, 7 trovões, agora está vivo dentro de você. Todo dia você sente ele. Olha, está aqui. Deu uma pesada aqui. Olha aqui, virou. Os 7 trovões, está aqui. Ó. Eu sei que ele... Como que você sabe que ele está mexendo? Ele está mexendo. Antes ele não mexia. Primeira e segunda etapa, ele não mexia. Mas chegou a terceira etapa, ele mexeu. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de ouvir a Sua palavra. Que cada um de nós possamos receber esta luz tremenda na nossa alma e mostrar para o mundo que nós estamos engravidados com a palavra do dia. Pois a igreja tem se engravidado com a Trindade e nada mais entra nela. Outros grupos da mensagem têm se engravidado com dualidade, nada mais entra nele, Senhor. E agora nós temos nos engravidado com a deidade e com a revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, do novo nome, e nada mais entra em nós. Não há espírito de incredulidade, não há semente diabólica, semente religiosa, não há nada mais que entre em nós, porque o ventre fechou e agora estamos gerando, dentro dessa alma, está sendo gerada fé de arrebatamento. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. 75, no primeiro selo. E então vem 7 trovões misteriosos, que nem mesmo estão escritos, isto é certo. E eu creio que através destes 7 trovões será revelado nos últimos dias, a fim de reunir a noiva para a fé de rapto. Os 7 trovões reúnem. Se as pessoas não são da noiva, elas não reúnem aos trovões. Elas ficam lá com aqueles grupinhos: o trovão não foi revelado, 7º selo não foi revelado. Elas ficam reunindo com aquele grupo deles. Mas
se é da noiva, eles reúnem exatamente para isso, porque os 7 trovões é para reunir a noiva para a fé de rapto. Nós estamos reunindo para isso. Nós não estamos aqui para perder tempo. Porque se eu fosse fazer um trabalho de cura divina, tudo bem, mas você está tudo sadio. E se quiser cura, sabe que Jesus já te curou. Você tem coragem de crer que Ele já te curou? Então vai embora abençoado, curado. É simples a cura divina. Não tem que se fazer um movimento pentecostal hoje para dizer que crê em cura divina. É só aceitar a promessa. Agora, não adianta nada você aceitar a promessa da cura divina e logo a criança, que é os 7 trovões, que tem que mexer no seu ventre, não mexe. Você só vive mexido por emoção, por sensação. Você nunca engravidou com 7 trovões. É tempo de se engravidar. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, nós temos agora que tomar a ceia. Vou esclarecer. A ceia é um privilégio de cada crente batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é todo mundo que pode tomar ceia. É o batizado que está vivendo uma vida de acordo com a palavra. Os nossos visitantes ficam à vontade no nosso meio. Quem sabe um dia vocês são batizados também em nome de Jesus Cristo e vai entender o porquê desta ceia. Então, é um privilégio do batizado. Ele é batizado em nome de Jesus Cristo, aí ele vem e come do pão, bebe do vinho. E não é suco de uva não, e nem pão fermentado. O pão é asmo, sem fermento, e o vinho é seco, é forte, representando o sangue. Alguém pergunta assim, mas isso daí está na Bíblia? Está. A Bíblia chama de cálice, mas ao mesmo tempo, 1 Coríntios capítulo 11, diz que a igreja em Corinto reunia e eles tomavam o vinho e embriagavam. Se embriagava não era suco de uva. Suco de uva você pode beber uma garrafinha daquela, que aquilo é gostoso. É doce, é suco. Jesus não tem açúcar no sangue. Você fica, tem que ter açúcar também. Jesus não tem, é seco mesmo. Certo? Ele não é diabético. Para você pegar um suco de uva e dizer isso daqui representa. É como as pessoas pegam um pão da padaria, pão de forma, corta em quadrinhos, quadricula ele, depois dá lá para a ceia e diz: isso daqui simboliza o corpo de Jesus. É uma maior mentira. Aquele pão tem fermento. Se aquele pão com fermento simboliza o corpo de Cristo, é o corpo de Cristo que eles arrumaram. Porque o corpo de Cristo não tem fermento. Porque na Bíblia o fermento é símbolo de pecado. E os judeus, quando Jesus deu a ceia para ele, deu na Páscoa. E na Páscoa eles ficavam 7 dias sem ter fermento dentro de casa. Então não precisava Jesus falar: isso daqui é pão asmo, é pão sem fermento. Ele deu a ceia no dia certo, no tempo certo, na Páscoa, que não podia ter fermento dentro de casa. Então as pessoas, hoje, eu falo isso, irmãos, porque quando eu não tinha luz, lá no tempo da denominação, que eu não achei suco de uva, eu dei até que suco. Eu não achei, eu estava numa cidade pequena e acabei, não encontrei o suco de uva. Aí achei um que suco de uva, vai, isso aqui mesmo. E vai fazer. Porque não tinha aquilo, usei outra coisa. Hoje, se não tiver, nós ficamos sem usar. Fica sem usar, você vai usar o que corresponde àquilo, pois é o símbolo tem que ser perfeito. Vocês podem ver que até o cordeiro do Velho Testamento não podia ser zarolho, não podia ter a mão torta, a perna torta. Isso não quer dizer que você que tem a perna torta, a mão torta, não possa ir no arrebatamento, não possa ser um cordeiro. Mas lá o símbolo não podia, porque aquele cordeiro simbolizava a Cristo. Ele não podia ser cego, porque ele simbolizava Cristo. Tinha que chegar no sacerdote, o sacerdote examinava o cordeiro todinho, para poder oferecer aquele cordeiro. Porque se ele tivesse um defeito, punha ele para fora, esse não pode se oferecer a Deus.
porque era um símbolo e o símbolo tem que ser perfeito. Por isso que o lava-pés que está aqui em São João 13, que depois que nós tomamos a ceia, nós lavamos os pés uns dos outros, o lava-pés também é símbolo. E tem que ser do jeito que está na Bíblia. Jesus tomou a toalha, cingiu, deitou água numa bacia e depois abaixou e lavou os pés dos discípulos. E tirou a toalha e enxugou os pés. Isso é símbolo. Você faz um símbolo. A ceia é símbolo. Eu não estou comendo, como diz a Igreja Católica, você não pode mastigar a hóstia que está mastigando o corpo de Cristo. Não pode. Não existe isso. Isso é conversa da igreja. Você tem que pegar o pãozinho e também a hóstia em forma redonda. Por quê? Porque o deus romano naquele tempo era o sol também. Entende? Eles adoravam, era o sol. E o Filho de Deus ficou para eles simbolizado como na adoração do Deus Sol, que era do dia 21 de dezembro ao dia 25. Por isso, colocaram que Jesus nasceu em dezembro. E ele nasceu em abril. Mas a igreja colocou que ele nasceu em dezembro. Quer dizer, todos os símbolos, está tudo errado o que eles fazem. Então você tem que pegar o símbolo da forma certa. Então, lavamos os pés uns dos outros porque isso simboliza humildade. Depois que você faz isso, deve ser a irmã humilde, o irmão humilde mesmo. Não é aquele inchado. Tem que ser humilde, porque você está lavando os pés dos outros. E só de você ter alguém abaixando perante seus pés, ajoelhado nos seus pés, lavar seus pés, você deve pensar assim, olha, esse irmão não sabe que eu sou. É misericórdia de Deus para ele mesmo e para mim. Porque ele não sabe que eu sou e ele está lavando meu pé como eu sendo uma pessoa limpa. E você é limpo por quê? Por causa da palavra de Apocalipse 10, de 1 a 7. Você é limpo. Jesus falou, vós estáis limpos, mas não todos. Porque tinha um no meio, que era Judas, que não podia ser limpo pela palavra. Ele não podia ser limpo pelo Calvário, ser limpo pelo sangue. Ele não podia. Então, tomou da ceia e o diabo entrou nele, porque ele não podia ser limpo. Nós não podemos tomar da ceia sem que primeiro encontremos nossa mente, nosso coração, nosso corpo, de uma forma espiritual, limpa diante de Deus. Não que somos alguma coisa, mas não estamos à procura da prática do pecado. Temos falha? Somos humanos. Temos falha. Mas o sangue de Jesus Cristo já nos purificou. Vamos ficar de pé. Então nós temos aqui os símbolos, né? Está aqui perante nós. Trouxe água? Alô, obrigado. Aqui está o pão e o vinho. Nós já vamos orar por todo o vinho e vamos participar. Pai Celestial, nós temos diante de nós o pão e o vinho e estamos apresentando o nosso corpo em sacrifício vivo e santo ao Senhor, sabendo que no seu corpo nós fomos curados e que no seu sangue nós fomos perdoados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo este pão como símbolo do seu corpo e este vinho como símbolo do seu sangue, e que cada um de nós, ao comermos e tomarmos este vinho, possamos ter a cura para o corpo e o perdão de nossos pecados, pois o Senhor já nos deu tudo isso na cruz do Calvário, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu
E lhes deu dizendo: isto é meu corpo, partido por vós. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. Agora, as irmãs vão cear primeiro. Pode assentar. E vão ali já lavar os pés. Depois das irmãs, então, nós é quem vamos cear. Pode vir as irmãs, por favor. Pega o pão. Já pega o pão, vai mastigando, e eu vou te servir o vinho. Tomai e comei, bebei dele todos. Isto representa o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Sua vida sempre é colocada no altar de Deus. Você tem que ter a segurança de que Ele já perdoou seus pecados, como tem que ter a certeza de que você já foi curado, curada. O Calvário proporcionou todas estas bênçãos para você. Glória a Deus. Os irmãos, por favor. Vocês que têm sido batizados em nome de Jesus Cristo, está em comunhão com Deus, é hora. Tomai e comei, bebei dele todos. Glória a Deus. Devemos ser agradecidos por ter a oportunidade de cumprir com a palavra de Deus. Tomai e comei, bebei dele todos. É o símbolo do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Falta mais um pouquinho. Glória a Deus. Só mais um pouquinho. Tá bom. Pai Celestial, abençoa este vinho como símbolo do seu sangue. Amém, Senhor.
Pai Celestial, te somos agradecidos pela oportunidade que o Senhor nos dá de reunir e de cear, de ouvir Sua palavra e cumprir com a Sua vontade. Continua nos ajudando, Pai, ensinando-nos cada dia mais ser grato a Ti por tudo que temos recebido. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus continue abençoando vocês que estão através da internet. Aguarde um pouquinho, vocês vão ouvir um hino. Logo em seguida estaremos aqui novamente para terminar a nossa reunião. Mas Deus ajude a cada um de vocês que tem tido paciência aí do outro lado, né? Que não é fácil ouvir. Talvez em casa mesmo não é fácil ouvir. Tem muita coisa que acontece em casa que pode atrapalhar a pessoa ter comunhão na hora de um culto. Não é fácil, mas aqueles que têm recebido esta mensagem, eles arrumam um jeito, eles se escondem no quarto, eles ficam ao lado do computador e ficam ouvindo com atenção, mesmo tendo uma família que não crê da mesma maneira. Mas você é que crê e que tem que orar por sua família e aguardar em Deus. Amém?